Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Hoje, dia 20 de dezembro de 2021. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado. Não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Você que quer se tornar especialista, quer começar o dia bem informado ou conhece alguém que trabalha no mercado financeiro e tem esse propósito, compartilhe também esse conteúdo. Estamos aí fechando, né? Próximo de fechar o ano. Semana passada foi a última semana cheia do ano. Essa semana nós não temos pregão aí na sexta-feira e também em alguns dias da próxima semana. Então temos um movimento aí diferente agora nesse final de ano e mantemos aí todo mundo também atualizado em relação a isso. Olhando para a semana passada, na última sexta-feira, nós tivemos novamente aí um dia de bastante volatilidade. O índice Bovespa, infelizmente, aí veio a seguir novamente as tendências internacionais, né? Estamos num momento aí de menor liquidez no mercado interno, também temos menos indicadores no mercado interno que podem movimentar, principalmente aí no âmbito político, né? Agora entramos aí já nas proximidades do recesso parlamentar e isso tudo aí faz com que também o índice Bovespa se torne aí mais aderente aí às bolsas internacionais que no momento não vivem aí o melhor dos mundos, principalmente com o aumento aí das variantes, né, da variante Ômicron e dos casos aí de Covid na Europa e nos Estados Unidos, o que deixa aí os investidores também receosos e receosos também em relação aí aos próximos passos das grandes economias globais. Tivemos aí na semana passada a definição em relação à retirada de estímulos, né, acelerar a retirada de estímulos pelo Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Tivemos a decisão aí semelhante pelo Banco Central Europeu de iniciar a retirada de estímulos econômicos e o Bank of England que também decidiu aumentar a taxa básica de juros. Isso aí deixa um pouco de desconforto para os investidores que não sabem quais serão os próximos passos e lembrando com o aumento em relação à taxa básica de juros também há uma valorização maior dos títulos de renda fixa, principalmente aí um olhar para as treasuries, né, os títulos norte-americanos e títulos aí também de renda fixa de países de primeira linha, que acabam também tendo uma valorização na sua remuneração e acaba afetando também o mercado de renda variável. Tivemos aí na sexta-feira, então, além do índice Ibovespa, as principais bolsas globais, aí, com exceção do Reino Unido, fechando em queda e principalmente aí uma queda no preço aí do petróleo, né? Petróleo que já vinha variando bastante nas últimas semanas, mas com uma maior perspectiva em alguns governos e alguns países de medidas restritivas, isso tudo aí tem afetado ainda mais a economia e o fim de semana também foi marcado inclusive aí com protestos em alguns países por conta de medidas restritivas adotadas por alguns governos. Isso tudo mexeu bastante com o mercado na última semana e deve ser uma das tônicas do mercado nessa semana do dia 20 também. Olhando para números de forma geral, na sexta-feira nós tivemos aí o índice Ibovespa fechando com uma queda de 1,04%, chegando a 107.202 pontos. Com isso aí fechou a semana aí com leve queda, entregando aí infelizmente as altas dos dias anteriores. O dólar aí subiu novamente, chegando a R$ 5,68, uma alta de 0,10%. E olhando para as bolsas norte-americanas, a bolsa de tecnologia Nasdaq aí subiu 0,07%, caiu, desculpa, uma lateralização negativa a 15.169 pontos, enquanto as demais bolsas aí tiveram momentos piores. S&P 500, o índice, caiu 1,03% a 4.620
pontos. Dow Jones caiu 1,48% a 35.365 pontos. Olhando aí para a perspectiva europeia, o euro aí caiu 0,68%, chegando a R$ 6,38, enquanto vimos na Alemanha o DAX cair 0,67 na sexta-feira a 15.531 pontos. O CAC na França caiu um pouco mais, 1,12%, chegando aos 6.926 pontos. E no Reino Unido aí uma alta, então, descolando aí do restante das bolsas globais, uma alta de 0,13% a 7.269 pontos, isso na sexta-feira, dia 17. Bolsas asiáticas também fecharam em queda. China caiu 1,62% a 14.867 pontos, enquanto a bolsa Nikkei no Japão caiu 1,79% a 28.545 pontos. Esse foi o fechamento na sexta-feira, dia 17. Já o olhar aí para o cenário de cripto, também aí tivemos bastante oscilação nas últimas semanas, e na sexta-feira, no fechamento, o Bitcoin caía 2,88%, enquanto o Ethereum aí caiu 3,31%, então bastante volatilidade em todos esses ativos, principalmente pelo momento de insegurança e incertezas em relação aí aos próximos passos da economia. Olhando aí para petróleo futuro, né, tivemos aí, como falamos na abertura do nosso Morning Call, uma queda do preço do petróleo, principalmente aí por conta da perspectiva de uma maior oferta por parte da OPEP, né? A partir do dia 4 de janeiro aí existe a perspectiva de aumentar em 400 mil barris de petróleo dia a produção de petróleo. E também aí existe uma perspectiva nesse momento de um menor consumo, com o aumento de medidas restritivas em alguns países por conta da variante Omicron e também de outras variantes, né, o aumento de casos aí de Covid em diversos países. Isso gera aí uma preocupação. Com isso, o Brent, olhar aí futuro, fechou aí a $73,06 o barril, enquanto o WTI chegou a $70,35 o barril na sexta-feira, aí, olhar futuro, né, para fechamento aí do preço do barril de petróleo em dezembro de 2021. Índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, voltou a ter alta de 4,86% na sexta-feira e chegou aos 21,57 pontos. Reforçamos sempre aqui que o índice VIX, quanto mais alto, maior a oscilação, o risco do mercado de renda variável, e também quando ele ultrapassa os 20 pontos, maior a dificuldade aí em relação a prever os próximos passos do próprio índice. Então, sempre importante ficar de olho nessa movimentação. E nesse momento em que o cenário norte-americano também é de queda aí por conta da decisão do Federal Reserve e do aumento de casos de Covid, ele acaba também trazendo maior incerteza aí para o índice VIX e para os demais mercados. Metais futuro, tivemos aí na sexta-feira um fechamento aí do ouro futuro a $1.807,20 a onça. Alumínio futuro fechou a $2.735,50 a tonelada, e o ferro refinado voltando aí a subir com uma maior demanda, principalmente na China. Ferro refinado e a perspectiva para dezembro, final de dezembro desse ano, $111,64. Então, uma valorização interessante nas últimas semanas do minério de ferro. Olhando aí para abertura e fechamento das bolsas, as altas e baixas na última sexta-feira, dia 17. Tivemos aí as principais altas do índice Bovespa por conta de NTCO3, Natura, que subiu 5,91% a R$ 27,96, BRML3, BR Malls, né, área de shopping centers, aí, varejo, subindo 5,52% a R$ 8,41, BRFS3 e Marfrig 3, né, os setores aí de frigoríficos, se mantendo em alta aí por conta das últimas novidades, reabertura aí do mercado chinês para
a exportação de carne bovina brasileira e também, óbvio, o aumento do dólar favorecem essas empresas. BRFS3, então Brasil Foods, subiu 5,39% a R$ 21,50 e Marfrig 3 subiu aí 3,71% a R$ 23,78. Magazine Luiza, Magalu, subiu 4,06% a R$ 6,66, fechando o pregão aí da última sexta-feira. Já entre as principais baixas, aí nós temos Educ3, do setor de educação, caindo 8,29% na sexta-feira a R$ 21,69. Get11, né, também em GetNet, aí após a cisão com o Santander, nós tivemos aí queda de 6,08% a R$ 3,40. BID11 e BID4, no caso BID11, as ações units de Banco Inter caíram 6,07% a R$ 30,32. E BID4, as ações preferenciais caíram 6,04% a R$ 10,26, fechamento aí na sexta-feira. Por fim, LCAN3, Locamérica, também caindo 5,35% a R$ 25,49 na sexta-feira. Esse movimento de queda também aí após a definição do CAD, né, em relação aí aos próximos passos aí de Localiza, Locamérica, Unidas, entre outros. Então esse movimento do setor também oriundo aí das últimas decisões aí do Tribunal do CAD sobre a fusão das empresas do setor de locação de veículos. Olhando aí para indicadores que podem mexer com o mercado no dia de hoje, principalmente que vale a pena ficar de olho. No Brasil, na nossa agenda, temos o Boletim Focus, com a perspectiva aí de fechamento do ano em relação à taxa básica de juros, em relação aí a câmbio, inflação e crescimento do PIB, mas esse olhar também para os próximos anos, principalmente em 2022, que aparenta ser um ano também de bastante desafio, então vale a pena ficar de olho aí na forma em que os especialistas, os economistas das instituições financeiras entendem aí os próximos anos. Vale a pena ficar de olho então nessa divulgação já a partir das 8h30 da manhã. Olhando aí para o exterior, é um dia também de pouca movimentação, apesar de termos uma semana aí com algumas definições prévias aí de taxa de juros, que é importante ficar de olho. No dia de hoje temos pouco movimento e vale a pena ficar de olho aí nas tendências industriais lá no Reino Unido, obviamente aí mostrando aí a retomada da economia, então é importante esse indicador no dia de hoje. Âmbito político, que devemos ter aí semanas mais tranquilas aí por conta da proximidade do recesso parlamentar. Não devemos ter aí grandes discussões aí no Senado essa semana e principalmente aí na Câmara a votação do orçamento é o principal, mas óbvio existem assuntos adjacentes que podem mexer com o mercado. Um deles aí é a perspectiva de que a maior rejeição do atual presidente Jair Bolsonaro tem gerado aí uma pressão do Centrão para que o governo aumente o Auxílio Brasil aí para R$ 600. Lembrando, o Auxílio Brasil veio para substituir o Bolsa Família, que aumentou aí de cerca de R$ 190 aí a média aí, o valor máximo pago aí pelo Bolsa Família para algo em torno de 400. Esse espaço aí teve que ser feito algumas manobras pelo governo para abrir espaço no orçamento e agora o Centrão começa a ter uma cobrança, um olhar aí para que esse auxílio chegue a até R$ 600 para as famílias brasileiras. Isso pode mexer com o endividamento, com a confiança e com o risco Brasil aí, né, principalmente pelo risco fiscal, o risco do país não conseguir pagar as suas contas, e isso pode mexer com o mercado financeiro, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Olhando aí para o âmbito de política ainda com eleições 2022, que cada vez mais devemos ter uma movimentação grande nesse sentido. Falávamos já há algumas semanas aí da saída do Geraldo Alckmin do PSDB, que se desfiliou aí na última sexta-feira, e a princípio existe uma negociação para ele se filiar ao PSB e a possibilidade aí de ele sair como
candidato a vice-presidente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, na chapa junto com o PT. Inicialmente, a ideia era que ele se filiasse ao PSB, e agora o ex-presidente Lula aí, sugere que ele se filie ao PSD e também aí assuma essa cadeira aí de candidato a vice-presidente, enquanto o Haddad, né, que foi candidato à presidência pelo PT nas últimas eleições, saia candidato ao governo de São Paulo, para também reforçar aí as fileiras aí de grandes cidades aí por parte do governo do Partido dos Trabalhadores. Óbvio, toda essa movimentação não está definida, mas podemos ter claramente aí alguns movimentos que afetam o mercado financeiro, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e em tudo que tem a ver com eleições 2022, visto que a proximidade agora do ano de 2022 vai fazer com que haja ainda maior oscilação no mercado financeiro, com decisões voltadas às eleições 2022. Após ameaças, né, na última semana, a Anvisa, né, o presidente Jair Bolsonaro, após ter lido ali que a Anvisa liberou as vacinas aí para crianças de 6 a 11 anos, ele em algumas falas ameaçou inclusive divulgar o nome dos médicos que fizeram essa liberação. O STF, Supremo Tribunal Federal, teve que intervir para conter aí os ânimos do presidente Jair Bolsonaro, e agora o pedido do presidente Jair Bolsonaro é que para as crianças serem vacinadas tenha a autorização dos pais e receita médica aí, para que essas crianças de 6 a 11 anos sejam vacinadas. Durante o final de semana, o ministro Marcelo Queiroga também aí reforçou que algumas decisões devem ser tomadas somente no início do próximo ano, mas o Supremo Tribunal Federal já deu aí prazo para que o Ministério da Saúde inclua também as crianças aí no Plano Nacional de Imunização. Isso também pode trazer aí um certo barulho para o mercado financeiro e mexer com o mercado no dia de hoje. O orçamento 2022 vai ser votado essa semana na Câmara, então é um dos grandes movimentos aí dentro da Câmara que vale a pena ficar de olho. Lembrando que para abrir espaço no orçamento foi votado e aprovada a PEC dos precatórios na semana passada, então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos também. E o ministro do STF, agora empossado, né, o André Mendonça, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, um dos primeiros grandes processos que ele pegou como relator do caso aí do presidente Jair Bolsonaro e o IFAM. Então esse movimento também aí pode trazer um pouco mais de desgaste entre os três poderes e pode firmar aí o André Mendonça como uma autoridade aí jurídica dentro do STF. Só relembrando o caso, existe aí um pedido de investigação e de julgamento pelo presidente Jair Bolsonaro ter beneficiado aí um empresário, Luciano Hang, dono das lojas Avan, em um momento em que o IFAM havia embargado uma das obras aí de construção das lojas, e para garantir a continuidade o presidente Jair Bolsonaro teria trocado aí todos os dirigentes do IFAM para que não houvesse aí nenhum tipo de dificuldade para o amigo pessoal ali, o Luciano Hang, terminar a sua obra. Essa é a ideia, é a discussão, aquilo que o presidente Jair Bolsonaro é acusado, e agora o André Mendonça então fica aí como relator no STF, e vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos aí que podem influenciar o mercado ainda nesse final de ano. Olhando um pouquinho para a economia e o que pode mexer com o mercado, a nova variante Omicron aí tem reforçado aí a preocupação aí dos bancos centrais em relação à inflação e principalmente aí gargalos da produção, né? Para ter uma ideia, a variante Omicron aí, ela é mais contagiosa do que a variante Delta e outras variantes, onde ela tem dobrado em média aí o número de pessoas contaminadas a cada período de 1 a 3 dias. É a média aí em que se duplica a quantidade de pessoas contaminadas. Isso obviamente preocupa, mesmo aí num cenário em que a variante Omicron seja tenha menos efeitos colaterais graves, né? Tenha menos casos de óbito, mas já existem alguns casos, principalmente na Europa, e isso acaba preocupando e reforça então essa preocupação dos bancos centrais, que, como já falamos anteriormente, na semana passada decidiram aí reduzir os estímulos econômicos, retirar estímulos econômicos, e alguns bancos centrais já mexendo aí na taxa de juros
principalmente com essa ideia de conter a inflação. Esse é o principal movimento da economia para as próximas semanas. Olhando aí para ativos a nível Brasil, algumas casas, alguns especialistas, apesar de não haver consenso, enxergam uma possibilidade dos ativos brasileiros se valorizarem aí no início de 2022, inclusive aí uma valorização maior das moedas também, no caso aí do real frente ao dólar, existe essa perspectiva aí por algumas casas. Vale a pena aí ficar de olho no boletim Focus, e também nos próximos passos aí na evolução da moeda em relação ao dólar e também dos ativos brasileiros aí que pode ser que estejam baratos e reforce a força compradora aí desses ativos para o início de 2022. O Banco Popular da China, que é o Banco Central chinês, cortou taxa de juros, diferente do que alguns outros bancos centrais que estão retirando estímulos, estão subindo a taxa de juros. Na China, então, houve aí nessa madrugada uma definição aí de corte na taxa básica de juros. É a primeira vez desde abril de 2020 aí que nós temos um corte na taxa de juros lá na China, e o principal movimento aí que acontece é com foco em apoiar o crescimento econômico, a retomada, Se olharmos aí desde o ano de 2020, a China reduziu bastante o seu crescimento. Em 2021 aí já foi dado como previsão um crescimento aí inferior a 6% pelo próprio governo chinês, e agora vivemos um momento em que a indústria chinesa está retomando a sua força. Vimos isso até mesmo aí com o aumento no preço do minério de ferro, e esse momento de retomada favorece, então, aí faz com que o governo queira incentivar para que haja novamente um crescimento da economia chinesa. Aguardamos os próximos passos, mas um movimento aí diferente, apesar de ser um movimento aí curto, uma mudança aí de 0,05 pontos percentuais, foram apenas 5 base points mudados aí, reduzidos na taxa básica de juros, mas um movimento diferente, e vale a pena então ficar de olho nesses desdobramentos, lembrando que a China também é a segunda maior economia do mundo, e isso pode mexer bastante com o mercado. Mesmo em meio a uma perspectiva de alta de juros aí para o próximo ano, algumas instituições financeiras aí acreditam que o crescimento do crédito para 2022 será muito grande, principalmente para grandes empresas, e esse movimento de aumento no crédito para grandes empresas também aí pode mexer com o mercado de capitais. Vimos aí no ano também, devido à mudança em taxa de juros e outras situações de queda aí da Bolsa Brasileira, diversas empresas aí não dando continuidade a processos de IPO, de oferta inicial de ações. Então devemos também ter muita movimentação nesse sentido aí no próximo ano, além de muitas empresas optarem aí também por ativos de renda fixa, emissão de debêntures, notas promissórias, para garantir recursos também. Aguardamos, porque esse também deve ser um movimento forte no início do ano de 2022. Continuando e olhando um pouquinho aí para âmbito corporativo, a B3, a Bolsa Brasileira, começa aí a negociar a partir de hoje contratos futuros de índices europeus. Os índices aí que começam a ser negociados são a Stoxx 50, da Eurostoxx, que aqui prevê aí as 50 maiores empresas das bolsas europeias, e também contratos futuros aí de índice do DAX, o DAX, que é uma das bolsas aí na Alemanha. Então essas novidades também podem mexer com o mercado, dando também maior liquidez e dando maior opções aí de diversificação aí para investidores brasileiros e investidores institucionais. Empresas do varejo e empresas de TI foram das mais afetadas com as mudanças, com os cancelamentos de IPO das ofertas iniciais de ações. As empresas desses setores aí representam aí cerca de 30%, de 30 a 40% das empresas aí que cancelaram o IPO no ano de 2021. Então, esse movimento aí, como já vimos, as empresas de tecnologia, elas têm normalmente um preço sobre lucro maior, o que mostra aí que elas demorariam mais tempo aí para pagar em dividendos o valor investido.
principalmente pelo momento em que elas precisam de maior recurso, que elas dobram, né, a tendência é que elas possam dobrar de tamanho mais facilmente, é uma característica das ações de tecnologia que sofreram muito aí com a alta de juros, e também aí as empresas de varejo sofrendo muito aí com a alta da inflação, que fez aí com que muitas pessoas reduzissem, né, perdessem poder de compra e reduzissem as suas compras de forma geral. Olhando aí para a Eletrobras, né, lembrando também tivemos aí algumas mudanças no processo aí de, de privatização da Eletrobras, com algumas sanções aí sendo quebradas na última semana aí pelo Senado Federal. Esse movimento aí também pode afetar o setor de elétricas, mas especificamente a Eletrobras aí tem focado aí seus negócios principalmente aí em transmissão, ampliando e investindo aí cerca de 50 bilhões nos próximos 3 anos, né? Até 2026 existe uma perspectiva de investir quase 50 bilhões de reais em projetos principalmente aí de expansão e foco em transmissão, o que pode obviamente aí mexer com o setor de elétricas, que já falamos diversas vezes aqui, que tem tido obviamente aí no ano algumas dificuldades por conta da crise hídrica, mas uma perspectiva de fortes investimentos para os próximos anos. Reforçando aqui também que isso não é uma recomendação de compra, apenas trazemos notícias aí que podem impactar com o mercado de forma geral. Olhando um pouquinho para setores aéreos, né, que sofreram muito das companhias aéreas que sofreram muito aí durante a pandemia, tivemos aí uma forte evolução aí nas últimas semanas, nos últimos meses, e agora no final de semana as principais informações de aérea que mexeram com o mercado foi a perda da licença de voo aí pela ITA, né, da Itapemirim. Diversos passageiros aí que haviam comprado passagens foram informados aí de que nenhum dos voos iria acontecer. A empresa aí foi notificada com a obrigatoriedade de levar esses passageiros para casa, mas também perdeu aí a licença aí de companhia aérea, então podemos ter movimentações ainda nesse sentido. Na semana passada falávamos de alguns credores também da Latam, que foram aí até o Tribunal de Nova York aí, por conta do processo de recuperação judicial da companhia, e mesmo em meio a esse processo de recuperação, a Latam enxerga espaço para crescimento, principalmente aí deixado por algumas outras empresas, e planeja ampliar o número de aeroportos que ela atende, então também podemos ter movimentações nesse setor de aéreas de forma geral. E falando aí em varejo, em gastos, né, e perda de poder de compra aí por parte do consumidor brasileiro, 51% dos brasileiros pesquisados aí pretendem presentear somente familiares mais próximos aí nesse Natal e Ano Novo, então uma movimentação também nesse sentido que acaba afetando aí o comércio de forma geral e principalmente as varejistas, um setor que deve continuar sofrendo ainda um pouco aí nos próximos meses. Agora já são 6h19 da manhã, olhando um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, nós temos aí as bolsas asiáticas fechadas já. Bolsa chinesa fechada desde as 5h30 da manhã, onde nós tivemos aí uma queda de 2,01% na bolsa chinesa, que fechou aí a 14.569 pontos, com uma grande preocupação aí em torno do aumento das variantes, né, do aumento aí dos casos na Europa principalmente, e queda das empresas de tecnologia, que acaba afetando bastante aí não só a bolsa chinesa como as bolsas no Japão. Bolsa Nikkei no Japão segue um caminho semelhante e às 3 horas da manhã ela fechou aí com queda de 2,13% a 27.937 pontos. Demais bolsas nesse momento, 6h20 da manhã, operam na sua maioria com forte queda e a perspectiva de pré-market também nos Estados Unidos é semelhante, principalmente aí por conta aí das decisões ainda, os investidores digerindo as decisões dos bancos centrais aí na semana passada e preocupados com a variante Omicron de forma geral. Nesse momento aí nós temos o DAX na Alemanha caindo 2,90%, próximo de 3%, oscilando bastante, mas chegando a momentos aí de cair 3% aí
nas primeiras horas do dia. O CAC na França cai nesse momento 2,60% às 6h21 e no Reino Unido aí nós temos uma queda de 2,30% nesse momento também. Pré-market dos Estados Unidos, perspectiva de forte queda também, aonde o índice Dow Jones aí cai 1,70% nesse momento, S&P 500 cai 1,80% e Nasdaq também cai 1,80%. A perspectiva é que o índice Ibovespa também siga aí em forte queda, acompanhando as bolsas internacionais, mas sempre lembrando aí que o mercado é soberano e podemos ter algum movimento durante o dia que traga uma reversão dessa tendência de forte queda. Por aqui também não temos muitos indicadores que possam aí trazer um descolamento, então a princípio teremos um dia mais complicado aí para os mercados, com uma força vendedora maior, e aguardamos aí as cenas dos próximos capítulos, aonde amanhã às 5h50 da manhã nós estamos aqui novamente para comentar tudo o que aconteceu no mercado no dia de hoje e trazer aí as notícias que podem continuar impactando aí essas últimas semanas do ano. Muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau.